tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Chanoski, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje nós vamos falar de um tema que assombra alguns pacientes, que são as recidivas em cirurgia ortognática. Mas o que seria a recidiva? Basicamente, a recidiva ela é algo que eu posiciono essa base óssea e depois de um certo tempo, 2, 3, 4 meses, até um ano depois da cirurgia, eu noto que esse meu maxilar, essa minha oclusão que uma vez estava ok, ela começa a piorar. Isso é diferente de eu sair da cirurgia e a minha mordida às vezes não encaixa. Isso normalmente é um erro de posicionamento transoperatório, isso não é recidiva. A recidiva é quando eu tenho uma posição que ficou adequada e num segundo momento, alguns meses depois, eu noto que começa a piorar. Mas por que isso acontece? Eu posso ter alguns fatores que levam o paciente a ter uma recidiva. O primeiro deles, normalmente são pacientes classe 2, ou seja, pacientes retrognatas com doença articular ativa. Pacientes que têm deslocamento do disco, têm osteoartrite do côndilo mandibular, que tem um côndilo instável para quando eu faço o avanço dos meus maxilares, eu tenho uma contraforça que sobrecarrega esse côndilo mandibular. Em alguns casos, ele não consegue suportar essa força e responde reabsorvendo a cabeça da mandíbula. Ou seja, eu fui lá, fiz tudo bonitinho, avancei minha cirurgia, saí com a oclusão, tudo certinho. 4, 5 meses depois, o paciente começa a notar o quê? Que os dentes já não se encaixam mais, os dentes de baixo começam a ir para trás. Isso é algo que pode acontecer, é um risco que eu tenho que dividir com o meu paciente, mas é também algo que é relativamente previsível, que eu consigo solicitar alguns exames, eu tenho uma análise clínica que permite que eu consiga aferir com um pouquinho mais de precisão se esse risco vai existir ou não, e se esse paciente vai precisar ir para o centro cirúrgico ou não. Grandes movimentações, especialmente grandes rotações anti-horárias do plano, ou seja, pacientes muito retrognatos, onde eu avanço de forma dramática esses meus maxilares, eu posso também ter pequenas recidivas. Eu tenho artigos desde lá de 1996, o Joseph Van Silvers fala que boa parte das recidivas, o paciente e o cirurgião às vezes nem percebe. Se você sobrepõe os exames pré e pós, você vê que esse meu incisivo ele baixou 1,5 mm, ele foi 1,5 mm para trás, mas isso foi compensado pela ortodontia, ou seja, eu tive uma pequena recidiva, isso estabilizou, o meu ortodontista resolveu no pós-operatório, certo? Então, pequenas recidivas são relativamente comuns, mais até do que a gente imagina, mas não tem repercussão clínica. Eu tenho que ficar um pouco mais atento às que de fato vão levar a uma perda funcional do meu resultado. Outra movimentação que também tem um índice relativamente alto de recidiva é o fechamento da mordida aberta anterior. Pacientes que às vezes chuparam o dedo, usaram uma madeira por muito tempo, chuparam o bico por muito tempo, porque eu tenho aquela tendência a mordida ser bem aberta na frente. Uma vez que eu tiro o bico, quando esse paciente tem lá 8, 9, 10 anos de idade, seja lá qual idade for, eu tiro o hábito deletério que esse paciente tem e o que ocupa o espaço entre os dentes? A língua. Ou seja, o paciente tu percebe na fala, muitas vezes que ele já fala com a língua interpondo entre os dentes, eu opero esse paciente, fecho a mordida dele, quem que quer achar de novo o espaço? A língua. Então, muitas vezes a língua faz com que essa mordida volte a abrir no pós-operatório. Então, normalmente, o aparelho ortodôntico, ele faz uma curva, ele começa pelos dentes de trás, quando chega no canino incisivo, o fio do aparelho ortodôntico faz uma curva, que é para compensar essa oclusão. E às vezes o ortodontista tenta suavizar essa curva, para facilitar para o cirurgião a cirurgia. Na verdade, está sendo piorado o quadro, porque eu estou tirando esses dentes, ou seja, eu estou movimentando o ligamento periodontal, estou movimentando a base óssea, o cirurgião bucomaxilar vai fazer a cirurgia esperando que aquela é uma posição estática e depois eu tenho uma recidiva ortodôntica, ou seja, eu tenho uma tendência a que essa mordida, os dentes voltem para a posição que foi movimentada, ou seja, não é nem uma recidiva óssea, é uma recidiva dentária e o paciente acaba com uma mordida em topo. Uma das formas que a gente tem descrita na literatura para eu poder driblar essa possibilidade de recidiva na mordida aberta anterior, isso não é uma opinião minha, isso eu tenho descrito na literatura, é através da segmentação da maxila, ou seja, eu faço um corte ósseo
entre lateral e canino, né? E fecho essa parte da frente da minha maxila de forma independente da de trás, como se fosse uma porteira realmente. Isso, a longo prazo, é muito mais estável do que eu tentar fechar com movimentação dentária também. O ortodontista tem que alinhar muito bem com o cirurgião para que não tenha nada de movimentação dentária e só seja feito de forma com deslize ósseo realmente para fechar essa mordida. Isso é uma das formas mais previsíveis de eu conseguir tratar esse tipo de deformidade dentofacial. Outra possibilidade de recidiva também que eu tenho é nos grandes movimentos de reposição inferior da maxila, ou seja, aqueles pacientes que eu tenho a face encurtada, eu não mostro os meus dentes, eu tenho uma possibilidade de baixar essa maxila para eu ter mais exposição dentária, para eu alongar o rosto do meu paciente e eu ter uma recidiva vertical. Isso se dá porque normalmente por causa da biologia do próprio movimento, ou seja, eu tenho um corte ósseo, eu abaixo esse osso, eu tenho um gap, eu tenho um espaço formado, uma diastase óssea que por si só já torna o movimento estável. Vamos pensar junto. Eu faço lá um corte de maxila, eu baixo esse osso, eu começo a mastigar nele. Então tem uma tendência para que ele não responda, ele não fique naquela posição necessariamente. Por isso que eu tenho um número tão grande de pacientes de face curta que não ficam satisfeitos com o resultado pós-operatório. Os pacientes mais informados, eles acabam circulando muito, que conversam com o paciente de face curta, um ou outro, vai ver que o número de pacientes que tem esse tipo de deformidade, que não gostam do resultado, no que tange exposição do sorriso, é relativamente alto. Por isso que, para evitar essa insatisfação, é muito importante que eu lance uma fixação mais rígida possível da maxila e, se possível, também trabalhar com enxertos interposicionais para eu fechar esse gap, para eu fechar esse espaço. Esse enxerto pode ser sintético, pode ser autógeno, enfim, isso vai de escolha do cirurgião, mas que eu possa ter uma estabilidade a longo prazo desse tipo de cirurgia. Certo, pessoal? Olá, tudo bem? Você tem gostado do nosso conteúdo? Então clica no sino, se inscreve no nosso canal, dá um like para curtir nosso vídeo e se tiver dúvidas pertinentes que não foram respondidas nos vídeos, deixe nos comentários que a gente vai entrar de forma sequencial e tentar sanar todas as dúvidas de vocês.